Boa tarde, boa tarde. Hoje é dia de Café com Jesus. Mais um episódio do nosso programa, nossa série Café com Jesus. E hoje eu quero falar sobre não violência, sobre ser pacífico e não violento. Jesus, mais do que ninguém, pregou a partir dos 30 anos e até a sua morte. Ele pregou e demonstrou o tempo inteiro, ao longo de todo o seu período de pregação, ele procurou pregar e ensinar a não violência, a ser pacífico, sempre, sempre, em todas as situações da vida. Ele demonstrou isso até quando preso, torturado e até no momento da morte na cruz, morte infamante. Ele não pregou jamais vingança nem ódio por aqueles que o prenderam, que o agrediram, que o mataram. Ele sempre pregou a não violência. Jesus se apresentou em determinado momento da sua pregação, não no início, mas depois de um tempo, não sabemos exatamente quanto tempo depois que ele começou a pregação, com que idade exatamente, ele pregou a não violência. Ele começou a demonstrar a não violência a partir das perseguições. Jesus muitas vezes foi perseguido. Uma vez ele teve que se retirar de Israel, foi para a cidade de Tiro, na Fenícia, para não ser preso antes da hora, antecipadamente. Jesus demonstrou ao longo de toda a sua vida a não violência. Os judeus acreditavam na vinda de um Messias e os judeus, esperavam um Messias guerreiro. Os judeus esperavam um Messias que liderasse o povo judeu em uma revolta, uma guerra contra os romanos, para a libertação do jugo, da dominação dos romanos. Então eles acreditavam na vinda do Messias, que foi pregado por Isaías, por Miqueias, por vários profetas antigos, lá de 700 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, já se pregava a vinda do Messias. Então, no tempo em que Jesus viveu na terra, os judeus estavam aguardando o Messias guerreiro, libertador do seu povo. E quando Jesus se assumiu como Messias, aquele Messias prometido nas profecias, pelos profetas, muitos não aceitaram, não acreditaram. De início, muitos acharam que ele mesmo, com aquele discurso pacifista de não violência, de amar ao próximo, de não odiar, de amar até os inimigos, muitos acharam que em determinado momento, em algum momento, Jesus iria mudar o tom do seu discurso e lideraria o exército improvisado, não seria um exército exatamente dos judeus, mas lideraria o povo judeu em uma revolta contra os romanos. Mas Jesus, desde os 30 anos, quando começou a pregar e depois que assumiu que era o Messias, ele nunca disse que seria um guerreiro, que lideraria um exército e que usaria da violência, comandaria um exército com armas contra os romanos. Ele nunca disse isso, ele nunca pregou isso. Os evangelhos falam, em algumas passagens, que em mais de um momento, os judeus tentaram coroar Jesus rei dos judeus.
Para quê? Exatamente para que ele fosse, de certo modo, forçado a assumir a posição de líder de um exército para a libertação dos romanos. Sobretudo aqueles que aguardavam um líder guerreiro, um Messias guerreiro. Eles aguardavam que Jesus, em determinado momento, assumisse essa condição de guerreiro. Então tentaram coroá-lo e Jesus sempre se esquivou, sempre negou essa condição de rei. Jesus nunca aceitou ser coroado rei de Israel, porque ele o tempo inteiro pregou a paz. E isso é mostrado em um dos aspectos que não se costuma falar muito, e o que eu fico analisando, é que Jesus pregou, segundo os historiadores mais novos, mais recentes, Jesus nasceu entre o ano 6 e o ano 8 a.C., mas provavelmente ali por volta do ano 7 a.C. Morreu no ano 32, isso é praticamente uma certeza por causa do governo de Pilatos como governador da Judéia. Então Jesus viveu entre 36 e 38 anos. Né? Se ele começou a pregar por volta dos 30 anos, como pelo menos um evangelista escreveu, Jesus pregou entre 6 e 8 anos. Entre 6 e 8 anos, não apenas 3 anos. Né? Então, Jesus sempre pregou a paz, sempre nos seus discursos, nas suas falas, falava de amor, falava de amar até os inimigos, falava de perdão, nunca incentivou o povo a se revoltar contra os romanos, nunca falou mal dos romanos. Jesus não teve, durante toda a sua pregação, nenhuma atuação política, né? Nenhuma atuação política. Isso é demonstrado, aí volta o que eu ia falar, isso é demonstrado no fato de que os romanos nunca prenderam Jesus. Jesus pregou dos 30 aos 36 ou 38 anos. Jesus nunca foi preso pelos romanos. Os romanos sabiam da existência dele, sabiam da pregação dele. Os romanos estavam em todo canto, tinham espiões em todo canto, ali na Galiléia, na Judéia, né? Toda a Israel daquele tempo. Os romanos tinham espiões em todo canto, sabiam de tudo, tinham informações de tudo. Então eles sabiam sobre Jesus. Eles acompanhavam a vida e a pregação de Jesus. E como Jesus nunca falou mal dos romanos, nunca falou contra os romanos, nunca incentivou violência contra os romanos, ele não andava armado, nunca incentivou os discípulos a andarem armados, e aí quando se fala de arma, espada, lança, porque uma faca de pescador não é exatamente uma arma. Ninguém vai fazer uma revolução, uma guerra contra um exército como o romano, apenas com faca. Os romanos com espadas, com lanças, né? Então, os romanos nunca se preocuparam com Jesus, porque ele só pregava a paz, só pregava o amor, inclusive em relação a eles, romanos, né? Mas Jesus, o tempo inteiro, só pregava amor. Então, os romanos não se preocuparam com ele. E até no momento da prisão de Jesus, no Monte das Oliveiras, né? Em Getsemane, Jesus, quando Judas veio dar um beijo nele, e os guardas do templo, não guardas romanos, não soldados romanos, os guardas do templo, vieram e prenderam ele, deve ter amarrado as mãos, os punhos dele. Pedro foi o único que não fugiu, que não correu, e veio para cima, puxou. Os evangelhos falam espada, mas não devia ser espada, devia ser uma faca de pescador, que ele devia portar, talvez, uma faca de pescador, jamais uma espada, porque os romanos não admitiam, a espada era uma arma, os romanos não admitiriam que os judeus andassem nas ruas com a espada. A espada é uma arma, poderia ser usada contra os soldados romanos. Então eles não admitiam isso, andar armado. Então devia ser uma faca, né? E Pedro puxa a faca, corta a orelha do soldado, do guarda do templo, né? Do soldado do templo.
E Jesus disse, Pedro, não, guarda, embainha a tua espada, na verdade é faca, mas no Evangelho registra, embainha a tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí ele dá uma lição forte, até no momento da prisão dele, ele dá uma lição ali a Pedro, que viria depois a ser o líder, né, dos apóstolos. Jesus ali dá uma lição a Pedro de não violência. Não, Pedro. Não o que ele quis dizer, não, Pedro, violência não. Nem mesmo eu sendo preso, não ajam de forma violenta. Não usem arma, nada, não ataquem, não firam, não matem, de jeito nenhum. Né? Aceitou a prisão dele, não reagiu, foi preso, foi torturado, foi espancado com pau, com socos, né? Depois foi lapidado pelo chicote romano, por insistência muito dos sacerdotes do templo de Jerusalém, foi crucificado muito por insistência dos sacerdotes de Jerusalém, não foi vontade dos romanos, não foi vontade de Pilatos. Pilatos fez tudo para salvar Jesus, tudo que ele pôde, ele fez para salvar Jesus. Mas por grande insistência dos sacerdotes, ele acabou mandando lapidar e por continuarem insistindo, ele acabou mandando crucificar, mas lavou as mãos, quer dizer, eu não tenho culpa da morte desse justo. Né? Eu sou isento de culpa da morte desse justo. Eu não vejo, como ele disse, não vejo nenhum pecado neste homem. Os romanos acompanhavam, como eu falei, a vida de Jesus, a pregação de Jesus. Então, Jesus era um homem simples, um homem pobre, só andava com a roupa do corpo, só falava de paz, de amor, de perdão, de reconciliação. Era basicamente o que ele pregava. Jamais pregou a violência, não quis ser rei, não quis liderar exército dos judeus contra os romanos. Então, os romanos não tinham nenhuma razão para prendê-lo nem para matá-lo. Foram alguns judeus que insistiram na morte. E Jesus, ali o tempo inteiro, só falando de paz, só falando de amor, não teve revolta. No momento que ele está morrendo na cruz, o que é que ele diz? Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Ele pede a Deus que perdoem aqueles que o crucificaram, que o espancaram, todos. Romanos, porque no espancamento, das chibatadas, e que crucificaram, por insistência dos judeus, e aqueles judeus que estavam ali, né, os que causaram a morte dele, efetivamente, os sacerdotes do templo, não todos, alguns, porque tinham amigos, Nicodemos e José de Arimateia, pelo menos eram amigos de Jesus, eram seguidores de Jesus, né? Mas talvez a maioria, ou pelo menos a maioria que foi chamada de madrugada para o julgamento de Jesus, o julgamento às escondidas, na calada da noite, o julgamento no tribunal de exceção criado de madrugada para julgar Jesus, talvez aqueles que estivessem presentes ali, a maioria votaram pela condenação de Jesus, que foi uma coisa toda já armada antecipadamente, né? Tudo uma farsa, o julgamento foi uma farsa. Mas Jesus, com tudo aquilo que fizeram com ele, com todo o espancamento, com a crucificação, na hora de morrer, agonizando na cruz, ele tem um pensamento de paz, de amor, ele não sente ódio, Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Então Jesus o tempo inteiro só pregou o amor, a paz, a reconciliação. Nem aos inimigos dos judeus, que eram os romanos, ele não tinha palavras ásperas, amargas, duras contra os romanos. Nunca nenhuma palavra contra os romanos. Até ajudou o centurião que foi pedir pelo seu servo, ele auxiliou e curou à distância o servo, atendeu o centurião romano. Então Jesus não odiava ninguém. Mesmo os romanos ali, muitas vezes crucificando, torturando pessoas, Jesus não tinha ódio pelos romanos, não tinha ódio por ninguém. E só pregava o amor a todos, indistintamente, perdão ilimitado a todos. Né? Então, a mensagem que eu quero deixar no Café com Jesus de hoje é uma mensagem de amor, é uma mensagem de não violência que foi pregada e exemplificada durante toda a vida do nosso querido Mestre Jesus. Então eu vou ficando por aqui em mais um episódio do nosso Café com Jesus e nos veremos no próximo episódio. Fiquem com Deus e que o nosso Divino Mestre nos abençoe. Muita paz.